Então tá, né? Mais uma aula aí de Fundamentos de Desenvolvimento de Software. Ah, a gente fez aí uma introduçãozinha, né? Tava começando a ver a solução do pessoal. Eu vi que tá faltando um diagrama de classes final aí, né? Para vocês usarem como base. Tá? O Miguel ele vai me mandar um e-mail, né? E eu deixo ele para vocês. Acho que é antes do fim de semana ainda. De repente eu faço amanhã. E deixo para vocês aí no. Boto o aviso no fórum, né? Que eu disponibilizo ele para vocês poderem se inspirar no fim de semana e fazer os diagramas de vocês. Não, senão vai ficar muito ruim. Tá? O nosso objetivo hoje era mostrar como é que funciona a questão da persistência usando um banco de dados para valer, né? Não um banco em memória, como a gente estava usando o H2 ali. Né? A gente usou. Primeiro a gente estava simulando a persistência, né? Usando uma classe, uma implementação simples para repositórios, simplesmente com uma coleção em memória. Depois eu mostrei para vocês, usando o Spring, como é que vocês podiam fazer uma implementação usando o banco de dados H2, aquele ali. E hoje a gente vai mostrar, então, trocar o H2 pelo MySQL. Tá? E aí vocês vão ver umas vantagens da arquitetura, né? Como está tudo isolado, bonitinho, assim como foi fácil ter trocado a implementação aquela em memória pelo H2, trocar o H2 agora pelo MySQL é só uma questão de trocar naquele arquivo System Properties lá. Esqueci o nome dele. Esse aqui, dentro do Resources, vocês têm o Application Properties. É basicamente isso aí que a gente vai trocar. Tá? Não vai trocar quase nada. Isso e alguma coisinha no ponto. Tá? Bom, claro, agora que eu já identifiquei, né, todas as configurações, é fácil. Né? Eu sabia que era fácil, eu fui fazer isso ontem de noite, fiquei até a meia-noite trabalhando. Até achar todas as vírgulas que estavam faltando e a ordem correta de fazer as coisas. Tá? Agora tá barbado, mas eu não sabe. Por isso eu não consegui fazer Eu fiz hoje de manhã, antes da aula da manhã, então esse roteirinho aqui, ele tá meio super enxuto, tá? Porque eu fiz em 45 minutos. Então vocês vão precisar dessa gravação da aula aí, né? Pra ir acompanhando junto. Porque a maior parte do que eu tenho para mostrar para vocês não é tanto assim como usar ali o banco de dados, tá? Essa é a parte mais fácil. Mas é entender onde é que nós vamos hospedar esse servidor de banco de dados. Tá? Então vamos lá. O que acontece? Embora a gente tenha executado tudo sempre na mesma máquina até agora, né? A gente, com o Spring Boot, ele cria um Tomcat, um servidor web para a gente na máquina local, né? E a gente está disparando o front-end da própria máquina local aqui também. Então parece que está tudo na mesma coisa. Mas na verdade, do jeito que a gente está fazendo as nossas páginas, o nosso front-end não está no servidor Tomcat, né? Então na verdade eu tenho uma estrutura de duas camadas físicas aqui, né, na verdade. Pelo menos, né, eles estão funcionando como se fosse. Eu posso botar esse meu back-end a rodar na outra máquina que tudo vai funcionar aqui. Né? Por quê? Porque no fundo, né, a maneira como ele está construído permite isso. Né? Embora a gente esteja rodando tudo na mesma máquina, porque a gente não tem outra. Tá? Eu não tenho outra aqui para rodar o back-end. Mas se vocês quiserem botar o back-end num e o front-end no outro, é só uma questão de acertar lá o endereço para onde ele manda as requisições HTTP, tá? E ele vai achar. Vai funcionar. Então o nosso sistema ele já está funcionando em duas camadas físicas, né? Que em inglês os caras chamam de tire. Né? Ele já tem dois tires. Em relação ao banco de dados, claro que a gente pode botar o banco de dados a rodar no mesma máquina que está o back-end. Na verdade, pode botar as três coisas tudo no mesmo servidor. Né? Não tem problema nenhum. Mas eu quis mostrar para vocês como é que a gente faria se a gente quisesse rodar o servidor de banco de dados numa máquina separada. Quando tem aplicações que tem muita performance, a gente costuma, né, tem muita demanda, muita performance, muita coisa, se costuma fazer isso. Então, e também porque eu não queria obrigar vocês a instalarem mais MySQL na máquina de vocês, tá? Ele ocupa um monte de recursos, instalação, xalapada. Vamos deixar separadinho esse cara, como se ele tivesse em outra máquina. Então, nossa aplicação ela vai ficar com poderia ficar com até 3 camadas físicas. Né? Vocês brincam de que maneira vocês querem configurar esse negócio. Tá? Bom, como é que a gente vai fazer isso se eu não tenho outra máquina física para botar esse cara aí? Tá? A ideia imediata seria então usar uma máquina virtual. Né? Vamos subir uma VM aqui, botar uma SQL dentro dela e deixar ele rodando lá e a gente se comunica, né, com essa VM aí para acessar o banco de dados. Tá?
Só que VMs são coisas pesadas pra caramba, né? Então, nós vamos trabalhar com a ideia de container, né? Que é uma ideia um pouquinho mais moderna. Tá? Eu não sei o quanto que vocês dominam desses conteúdos, tá, pessoal? Então eu vou passando o basicão aqui, né? E, bom, se todo mundo souber, me avisem, eu paro de falar e a gente pula. Tá? Bom, então eu botei aqui um pequeno trechinho diferenciando máquina virtual de container, tá? Qual é a ideia da máquina virtual, tá? Aí tem até um linkzinho para Wikipedia, se vocês quiserem. Mas no fundo, eles são máquinas capazes de emular toda a arquitetura de um computador. Eles emulam todo o hardware. De maneira que eu posso ter diferentes arquiteturas rodando sobre o mesmo equipamento físico. Então eu tenho aqui meu PCzinho com Windows, poderia ter uma máquina virtual, né, que simula um outro equipamento que roda Linux, poderia ter uma máquina virtual simulando um celular rodando Android, né? Poderia ter uma máquina virtual rodando iOS se a Apple liberasse, né? Tem uns piratas por aí, mas o oficial não tem, né? Eles não liberam. Tá? Mas, ou seja, posso simular o equipamento que eu quiser, posso ter uma máquina virtual simulando um POS daqueles, né? Uma máquina de cartão de crédito, qualquer coisa que vocês quiserem, né? Eu posso criar uma máquina virtual. Então é alguém que vai simular todo o hardware, e aí em cima desse hardware eu posso instalar um sistema operacional. Daí eu pego uma imagem real de sistema operacional e boto ali. Então, se vocês criam lá uma VM de uma máquina Intel dessas aí que a gente normalmente usa, pode pegar lá uma imagem de Windows e tacar em cima, que é a mesma imagem que vocês instalariam na máquina física, instala na VM, vai botar. Puxa uma imagem de Linux, uma distribuição qualquer, bota ela em cima e ele vai rodar. Ah, não, eu quero simular um Windows Server, né? Baixa uma imagem lá da Microsoft Windows Server, toca em cima e ele vai rodar. Né? E essa foi a solução que se usou durante muito tempo. Né? Qualquer coisa que eu precisava simular um ambiente diferente, cria uma VM e toca a ficha. Inclusive, uma época, né, a gente tinha parceria mais forte com a Microsoft, às vezes davam uns cursos de extensão em tecnologia Microsoft, eles costumavam mandar a VM com tudo instaladinho para tu dar o curso, né? Para tu não ter que ficar instalando em todas as tuas máquinas um monte de ferramentas, né? Tu ia dar um curso em alguma tecnologia que tu não usava muito lá nos laboratórios da PUC, por exemplo. Eles mandavam uma VM já com tudo licenciadinho, integradinho, bonitinho, e aí tu instalava aquelas VMs em todas as máquinas e tu tinha um ambiente perfeito para rodar o curso. Só que imaginem, né, pessoal, uma VM dessas, né, o arquivão que guarda tudo, ele é enorme, né? Para começar, ele tem no mínimo toda a imagem do sistema operacional, né? E mais toda a parte de emulação do hardware. Mais todos os programas que tu instalou ali em cima, né? Porque tu literalmente vai instalar ali em cima todo mundo. Né? Então eram arquivos enormes para baixar, ou para alguém mandar uma mídia, depois para deixar disponibilizado nas máquinas do lado, um horror de grande esse negócio. E eles são pesados, né? Tu tem perda de performance significativa, por quê? Porque tu está simulando todo o hardware. Tu está com o sistema operacional inteiro, de fato, rodando como se, e ele acha que ele está em cima de uma máquina de verdade. Né? Na verdade ele está, né? Mas só não é a que ele acha que ele está, né? Ele acha que está rodando sei lá, num celular e na verdade ele está rodando num PCzinho com Windows, né? A VM está ali em cima, né? fazendo de conta para ele. Tá? Aí, eu não sei exatamente quem, há uns 5, 6 anos atrás, alguém teve uma ideia interessante. Em vez de simular todo o hardware, e aí em cima desse hardware simulado jogar todo o sistema operacional, o cara pensou assim, eu posso pegar aí um Windows, um Linux, eles começaram com Linux, né? Pega um Linux, tira o core desse troço, que em geral é bem isolado, né? Tem o core do sistema operacional, e faz ele usar o core da máquina hospedeira. Entendeu? Então tu não precisa simular o hardware, porque tu não vai rodar o sistema operacional direto em cima do teu ambiente simulado. Tu vai ter um ambiente simulado onde o que tu fez? Tu não pode pegar a imagem real do sistema operacional, ele tem que ser modificado. Ali onde está o núcleo do sistema, né, que é onde ele se comunica com o hardware, tu tira aquela coisa e bota um adaptador para que ele chame o sistema operacional nativo, o core do sistema operacional nativo da tua máquina, da máquina hospedeira. Dá para entender? Então essa é a grande jogada dos containers. Aí eu tenho um negócio muito mais leve. Eu não preciso baixar uma imagem inteira de Linux para cima de um troço que ainda simula todo o meu hardware.
Eu simplesmente pego uma imagem adaptada de Linux que se integra no core do sistema operacional que tiver na máquina embaixo. Se é um Linux de outra distribuição, pode ser um Windows, um server, sei lá, o que tu quiser, que tiver embaixo disso aí. Tá? A desvantagem é que tu não pode pegar as imagens originais do sistema operacional. A vantagem é que o negócio é absurdamente mais leve. Tá? E esse negócio está dando muito certo, pessoal. É só o que se usa no mercado hoje em dia. Se alguém está acostumado a trabalhar com essas coisas, sabe que eu não estou inventando. Né? E aí, bom, eu tenho que ter alguém, assim como tem lá a VMware, que trabalhava com máquinas virtuais, o Docker é a empresinha e a ferramenta para a criação e execução de containers. São os caras que fizeram essa ideia explodir. Né? Então, o que acontece? O que nós vamos fazer? Nós vamos criar um container com uma distribuição de Linux qualquer e uma MySQL em cima. E aí nós vamos rodar o nosso servidor de banco de dados em cima de um container. Ou seja, ele vai rodar como se ele estivesse em outro lugar, numa outra máquina, só que na verdade é um container que está em cima do negócio. Se vocês depois um dia quiserem fazer ele efetivamente rodar no outro servidor, a aplicação de vocês está pronta. É só configurar ali onde é que está, né? Qual é o endereço dele, a URL, vocês vão ver ali, e pronto, ele vai procurar em outro lugar em vez de procurar num container que está na própria máquina. E isso também livra vocês de ter que instalar uma SQL na máquina de vocês. Tá? Ele vai ficar rodando no container. Deu para entender até aí? Sim. Sim, professor. Então tá. Buenas. Bom, então a primeira coisa que você tem que fazer, tá? Eu até ia avisar vocês ontem, mas eu acabei dormindo tão tarde, eu esqueci, né? A primeira coisa que vocês vão ter que fazer é instalar o Docker, tá? Tem vocês entram lá na pagininha do Docker, né? Vocês têm que instalar um softwarezinho chamado Docker Desktop, tá? Mas é bem barbado, né? Tá aqui, eu botei o link ali, eu caí aqui no Get Started with Docker. Tem o Docker Desktop. É engraçado isso aqui, quando começou, quase que só rodava em Linux, depois fizeram umas adaptações para o Windows. Hoje em dia o link inicial é Download for Windows, né? O de Linux está lá embaixo. Tá? Então vocês clicam aqui, mas ele tem para Windows, para Mac e tem também lá para Linux, se vocês quiserem. Tá? Que é o original. Daqui a pouco até para celular vai ter. Acho que ainda não tem, por causa dele precisa ter sistema operacional que lide bem com paralelismo, né? Daqui a pouco eu não duvido. Tá? Vocês vão ver qual é a grande jogada deles com o Windows. É que se vocês têm o Windows 10 Pro, que é o que eu tenho aqui, vocês vão ver que vocês vão mandar instalar. Ele começa a instalação, aí ele para e abre o conjunto de instruções. Se vocês não têm o kernel de Linux embutido do Windows, ele vai dizer, instale o kernel de Linux embutido do Windows. Te dá todas as instruções sobre como fazer. Tu sobe o kernel de Linux para o Windows, né, que agora tem um específico bonitinho que funciona show de bola. E aí ele segue a instalação a partir daquilo ali, porque o Linux tem uma parte de concorrência que é melhor, né, e o Windows hoje em dia incorpora se tu quiser, não tem problema nenhum. E aí o Docker funciona, que é uma maravilha, não tem mais. No fundo ele está usando. Tá atualizando. Ele bota o core do Linux embaixo do Windows. Só tem a casquinha divertida do Windows em si. Tá? Bom, o Docker ele é composto dessas duas ferramentas aqui, na verdade. É o Docker Desktop, que é a ferramenta que tu usa para gerenciar os containers, e o Docker Hub. O que é o Docker Hub esse aí, né? De onde é que vem esse cara? Porque funciona assim. Bom, para mim criar um container, eu preciso ter uma imagem de sistema operacional adaptado. Eu não tenho como partir do zero, como eu fazia com o VMware lá, que eu baixava uma imagem de Linux qualquer, ou de Windows, de Android, e instalava na minha VM. Não, eu preciso de uma dessas adaptadas que explora o kernel da máquina hospedeira. Né? Então, isso está lá no Docker Hub. Né? A partir do sistema operacional básico, então ele é capaz de criar containers a partir de um arquivo de descrição chamado Dockerfile, que é mais ou menos que nem um POM lá do Maven. Né? Tu diz ali tudo que tu quer que tenha na imagem, e aí quando tu dá lá o create no
no container, ele passa a baixar aquelas tralhas todas e monta uma imagenzinha, um ambiente para ti, com tudo aquilo que tu listou. Tá? E aí tu pode usar aquilo no teu ambiente, né? E tu fica, já está documentado, se tu tiver que mandar gerar de novo, é só gerar, só rodar o mesmo Dockerfile outra vez. Né? Ou tu pode, inclusive, subir essa tua imagem para o Docker Hub e disponibilizar para outras pessoas usarem. Tá? E aí o que acontece? O Docker Hub ele acabou ficando um repositório de dezenas de imagens diferentes, de coisas diferentes que as pessoas podem simplesmente baixar e usar. Tá? E uma dessas, aí vocês podem botar aqui o que vocês querem. Nós queremos usar MySQL, né? Ele vai mostrar para vocês todas as imagens, todos os containers com MySQL que ele tem disponíveis, sei lá, bilhões. Tá? Que vocês podem simplesmente dizer para usar. Tá? Vou mostrar como. O primeiro aqui é o da própria empresa, né, que disponibiliza esse aqui, tem, sei lá, 10 milhões, mais de 10 milhões de downloads, né, esse cara aqui. É o mais simples, o mais usado dele. Né? O que é essa imagem aqui? Né, se vocês clicarem aqui, ele descreve direitinho o que é o container, o que ele tem. Né? Ele é mantido pela Docker Community e pela equipe do MySQL. Tá? Ele tem aqui ele tem um monte de instruções, inclusive depois vocês podem olhar, né? Eu vou passar para vocês algumas, mas ele passa aí tudo o que tem. Eu não me lembro onde é que como é que vocês fazem para inicializar uma instância nova, para não sei o que. Tem um monte de instruções legais. Em algum lugar ele tinha... Não me lembro onde é que ele diz o que tem aqui dentro, né? Mas eu sei, o que ele tem nessa imagem aqui é simplesmente o Linux e o MySQL em si, não tem mais nada. Tá? Então, para nós, nessa disciplina, é tudo que a gente precisa. Né? A gente precisa de uma imagem que tem o Linux e o MySQL. É só o que a gente queria usar. Então, nós não vamos usar o Dockerfile, não vamos usar nada disso, porque já tem pronta a imagem que a gente queria. Tá? É esse cara aqui. Se vocês quiserem baixar essa imagem para a máquina de vocês, podem dar depois do Docker Desktop instalado, né? Ele vai funcionar que nem o Git, comando de linha. Vocês podem dar um Docker Pull, MySQL e ele vai baixar. Nós vamos até fazer diferente. Tá? Vou mostrar aqui para vocês. Então, o que a gente vai estar fazendo agora, na verdade, é muito mais... vou mostrar nessa primeira parte muito mais como é que tu configura, né, o teu container para poder disparar o MySQL. E aí depois eu vou mostrar ali como configurar o banco e aí como ligar a aplicação nele. Tá? Bom, então vocês vão ter que instalar o Docker, né? Aí depois de instalado ele fica rodando bonitinho, fica a baleiazinha lá no cantinho, tá? Bonitinho, e quando ele está rodando mesmo, agora está parado, aí ela fica balançando aqui, né? Mas é bonitinho. Bom, como é que a gente vai fazer para obter essa imagem? Tá? Como eu não tinha muito tempo, eu botei aqui o comando todo coloridinho com as explicações aí para vocês. Tá? Nós vamos usar direto, nós não vamos baixar a imagem, depois mandar rodar isso aqui. Nós vamos usar direto o comando docker run. Tá? O que ele vai fazer? Se vocês já têm aquela imagem na máquina, ele cria um container a partir dela. Se ele não tem, ele baixa primeiro e depois cria o container. Tá? Então não tem problema. Então nós vamos dar um docker run no container chamado MySQL, é a última coisa aqui, tá? Isso aqui vem para a linha de baixo, tá? 2 pontos latest quer dizer usar a última versão que tiver lá disponível. Tá? Nós vamos pegar sempre a última, mais moderna que estiver lançado lá. Tá? Então nós vamos disparar, se a imagem do container não tem na nossa máquina local, ele vai baixar. Tá? Ele tem um diretório próprio para isso, que nem o Maven tem lá o .m2, onde ele baixa todas as dependências, ele tem o dele. Né? Vai baixar a imagem para lá.
e vai botar para rodar então uma instância, né, um container desse cara aqui, que tem na verdade um Linux e um MySQL. Estou chamando esse cara de. Eu chamei de BSQL, vocês chamem do que quiserem, né? -e, eu tenho que definir qual vai ser a senha de root do MySQL, né? Porque depois nós vamos ter que configurar ele lá dentro. Então, pela primeira vez, né? Então a gente vai estar criando esse container e a senha de root do servidor MySQL vai ser, aqui no caso, o segredo, tá? Que eu botei. Vocês podem botar o que quiserem, tá? Então essa é a parte azul, é para definir qual é a senha de root do servidor MySQL que vai estar rodando dentro dessa imagem, desse container que eu chamei de BSQL. O verde é para nomear o container, o azul é para dar qual é a senha do root, do administrador do servidor de banco de dados. -d é de daemon, né? Uma expressão que o Linux usa para ficar rodando em background, o troço, então ela vai ficar rodando por trás. Tá? E o "-p" aqui é o mapeamento das portas, né? do localhost para a porta lá da máquina para o container. Tá? Para que quando vocês mandarem alguma coisa, para eles poderem se comunicar entre si. Tá? Então esse é o primeiro comandinho que vocês têm que dar. Né? Aqui do nosso shell, tá? O que acontece? Depois que vocês dão aquele comando, o container fica rodando. Tá? O meu já está rodando aí, desde ontem. Né? Então eu posso dar, por exemplo, se vocês querem saber se está instalado da maneira correta, docker-version. Opa, escreva um completo, né? Docker-version. Tá? O que eu escrevi errado? Uns é menos, outros é menos. É isso aí. Tá? Estou rodando aqui o 19.0330. Tá? Se vocês querem saber quais são as imagens que tem nesse negócio que estão rodando, né, Docker PS. Tá? Aqui o que aconteceu aqui, eu acho que quando eu estava fora a máquina botou, acho que faltou alguma coisa, não sei. Então a minha imagem parou de funcionar. Né? Então se eu quiser ver as que estão paradas, Docker PS-A, tá ali. Ó. Ele tem um identificador numérico, que nem o Git usa. Tá? Qual é a imagem? A MySQL, a última, né? Foi criada 22 horas atrás, né? Ela parou às 6 horas aí, no meio da tarde. Acho que eu rebutei a máquina. Eu rebutei, ela parou, né? Morreu. E ela se chama BSQL, que era o nome. Eu rodei exatamente aquele comando que está ali no coisinho. Né? Eu acho que eu botei aqui, eu botei lá no final, tá? Botei lá embaixo. Eu botei. Se por acaso ela estiver parada, né, porque vocês botaram a máquina, desligaram, vocês podem dar um Docker Start, né, e ele volta a rodar. Tá? Então vamos fazer isso, que o meu está parado. Né? Eu vou dar um Docker Start, vocês podem usar tanto pelo nome ou pelos números iniciais ali, né, FA. Esse troço horroroso aqui. Mesma ideia do GitHub. Né? Ou vocês dão um nome, ou vocês usam esses caras aí. Eu sempre dou nome, mas o problema é que eu tenho poucas delas, né? Eu tinha um aluno hoje de manhã que trabalha bastante com esse negócio. Ele disse, o problema é quando a gente começa a ter muito container, né, para testar em ambientes operacionais diferentes, ou eu quero testar com várias versões de MySQL, né, para ver se minha aplicação está funcionando. Começa a inventar muito nome, é melhor usar o... Se eu dou um Docker PS agora, aí ele me mostra que esse cara aí tá vivo outra vez. Não precisei dar um menos área. Tá? Então tenho a minha imagem de Linux com MySQL rodando. Tá? Tá lá rodando. Esperando que eu faça alguma coisa com ela. Né? Se alguém conectar nela, enviar comandos para o MySQL, ou fazer alguma coisa aí. Então não vamos ficar lá fazendo nada. O que nós vamos fazer com isso? Tá? O outro comando que você tem que entender é o docker exec. Docker run é para rodar uma imagem e criar um container. Tá? Foi esse aqui. Você já tinha dado, o container já estava criado. Aí a gente só deu um docker start para ele reativar. Docker exec é quando vocês querem rodar alguma coisa lá dentro.
né? Eu tenho uma máquina rodando, ela não tem interface com o usuário, né? Ela não tem vídeo, né? Ela está escondida lá, rodando por trás em modo demo. Como é que eu mando rodar alguma coisa lá dentro? Tá? Se tiver um programa instalado lá dentro, eu posso mandar executar ele por Docker exec. Tá? Aqui no caso, me interessa rodar o bash, né? Rodar o shell do sistema operacional, para que eu possa ir lá configurar o MySQL. Não sei se vocês entendem isso. Né? Eu quero configurar o carinha ali. Não, eu quero entrar lá no shell para configurar o MySQL. Tá? Então o que nós vamos fazer? Docker exec, então eu vou rodar um programa lá dentro, em modo iterativo, ou seja, ele não vai só rodar e acabar, eu quero que ele fique em modo interativo, né? Ou seja, que apareça o promptzinho para mim e eu fique brincando. Então o nome da imagem ou o identificador numérico e bash, que é o programinha, né, que abre o console do Linux, né? Pronto, está aí o console do Linux. Então agora, ó, não estou mais na minha máquina local aqui, estou lá dentro do container. Isso aí são as pastas do container. Tá? Dá para entender? Sim, sim. Beleza. Estando aqui, agora eu posso configurar o meu servidor de banco de dados. Né? A primeira vez, vocês vão ter que rodar essas coisinhas aqui. Depois ele já fica configurado. Né? Então, se vocês querem acessar a ferramentazinha de acesso ao banco de dados, né? Então vocês vão dar um MySQL menos o root, né? Vocês querem entrar no MySQL como superusuário, menos P, acho que foi segredo, né? Que a gente definiu lá no outro comando. Tá? Claro, tem maneiras mais seguras de fazer isso, sem ter que ficar escrevendo assim explicitamente, tá? Mas aqui pra gente brincar, vai ser assim. Agora eu estou no MySQL. O meu aqui já está todo o meu já está todo configurado, tá? Eu tenho aí os bancos de dados já montados. Eu vou mostrar ali para vocês como é que se configura. Né? Aqui está ali o meu DB Vendas, né? Já está aí. Né? Posso dar um use DB Vendas. Aí não sei se vocês já fizeram a disciplina de banco de dados. Aí vocês sabem mexer nessas coisas. Não. Eu estou só copiando ali meus comandos, né? Sei lá, list tables, né? É SQL. Não é list, é show tables, agora não me lembro. Tá aí as tabelas de item estoque, de venda, produto, venda, todas aquelas que a gente trabalhou. Né? Daí podem fazer SQL, né? Select asterisco from produto. Ponto e vírgula. Pronto, aí a geladeira, o fogão, tudo aquilo que a gente consultou lá. Tá? Mas como é que isso tudo foi parar aí? Né? Vamos voltar aqui. Então vocês entram lá no MySQL usando a senha de root. Aí o que é a primeira coisa que vocês têm que fazer? A aplicação de vocês, quando quiser acessar o banco, ela tem que entrar como se fosse um usuário. Então vocês vão criar um usuário para isso. Né? Essa linha aqui, vocês digitam, é para criar um usuário para isso. Dá um create user, aqui eu chamei de Spring User, tá? E ele vem da onde? O @ quer dizer que ele vem de qualquer servidor, não especifiquei da onde que ele vem. Tá? Então isso aqui não tem segurança nenhuma, tá? Ele vem de qualquer lugar. E a senha dele é the password. Né? Então na hora que ele for conectar aqui, ele vai ter que entrar com o usuário Spring User, senha the password. Tá? Super seguro. Aí você tem que digitar essa outra linha aqui, que é para dar privilégios de... Na verdade, asterisco, ponto asterisco é privilégio de tudo em todos os bancos e tabelas. O primeiro é em todos os bancos e todas as tabelas para o Spring User que vem de qualquer lugar, ou seja, quase que o cara pode fazer qualquer coisa aí dentro. Tá? Mas se vocês quiserem, depois olhem melhor esses comandos aqui. Quero restringir só para o DB Vendas, as tabelas, tá? Dá para fazer tudo. Aqui tá barafúndia total, tá? Não faz qualquer negócio. Dá um flush nos privileges para ele realmente atribuir. Então aqui tu definiu o usuário que a aplicação vai usar para acessar esses bancos de dados. E finalmente tu manda criar um banco de dados vazio. Tá? Create DB Vendas. E dá um quit. Tá?
Enquanto o container estiver vivo, essas informações não vão sair de lá. Tá? Ele vai ficar com o banco. Só vai perder isso aqui se tu matar o container. Né? O fato de ele parar, porque eu desliguei a máquina, não, ele se congela do jeito que ele estava. Né? Então, ele não vai perder todas as informações. É só se vocês mandarem matar ele mesmo. Né? Daí ele, bom, vocês perdem a máquina, né? Aí ele desaparece. É como vocês fazem com o banco de dados real, né? Vocês têm que ir lá no servidor, entram lá, configuram o banco de dados bonitinho e fica lá. Até que vocês percam o disco daquela máquina, né? E baixa o backup e eu começo tudo de novo. Tá? Por isso que eu disse, se ele parar por alguma razão, mas parar, né? Não for morto, vocês podem dar start de novo, tá tudo lá. Então isso aqui vocês executam só uma vez. Tá? Claro que podia ter feito já um próprio Dockerfile que garantisse que tudo isso aqui executar um scriptzinho que já bota tudo lá no ar bonitinho, tá? Mas eu estava sem tempo, então façam a primeira vez esses comandos aqui e aí vocês estão com tudo pronto para executar a aplicação de vocês. Tá? Estão com um container no ar e dentro do container estão com... Aí vocês dão um kit no MySQL, depois dão um exit para sair do Linux, né? Que é o que a gente vai fazer aqui, né? Estou aqui no meu MySQL, quero sair. Agora voltamos para o bash do nosso container, dou um exit. Ele sai, agora voltando aqui para o Windows. E ele continua rodando lá, né? Está rodando em background aí. Tá? Ele está ativo fazem 7 minutos. Né? Buenas. O que a gente tem que fazer agora? Em relação ao nosso banco de dados, mais nada. Ele está no ar. Tá vivo lá, esperando que alguém conecte com ele. O que a gente tem que alterar na nossa aplicação? Tá? Eu esqueci de escrever aqui, né? Vou ter que botar depois. Vocês têm que alterar o POM, tá? Não se esqueçam disso. Tá? Vocês têm que botar essa dependência aqui no POM para ele passar a ter os drivers do MySQL. Pode até tirar essa outra aqui que era do H2, né? Não precisa mais. Vocês trabalham com as dependências do MySQL aqui. E aí ele vai baixar tudo que precisa. Né? E como o Spring Boot bem pensado, você só tem que mexer aqui no Application Properties. Né? Esse aqui eram os que tinham antes, né, que a gente usava para o banco H2, esse agora do MySQL. Então o que a gente está fazendo aqui? Na verdade essas duas aqui no momento que a gente está em comentário. Aqui ele só está dizendo que se houver alguma alteração na estrutura de tabelas é para ele atualizar, tá? Se vocês mexerem lá no programa, mudarem as entidades, alguma coisa, vai mudar as tabelas. Que mais? Aqui que a gente está dizendo qual é a URL de acesso ao banco de dados. Né? Então, ele vai acessar por JDBC o MySQL, que está localizado em 127.0.0.1, que é a localhost, né? Na porta 3306, e o banco é o DB Vendas. Então, assim que ele vai chegar lá. Tá? Quando ele chega lá, ele vai usar o user Spring User, senha the password. Tá? Esse é o modo mais... E aqui ele está com o nível de log em debug, né? Que daí ele registra um monte de coisa para a gente saber o que vai acontecer. Tá tranquilo? E é isso, pessoal. Tem que fazer mais nada, não tem que alterar mais nada na aplicação. Ela já está toda montada segundo os princípios da arquitetura clean. Banco é uma dependência externa, eu não posso estar dependente dele, né? Eu estou completamente independente dele, eu só troco aqui para ele achar, né? O resto é fácil. O que são essas duas linhas que estão em comentário? Lembram que a gente tinha aqui um scriptzinho SQL que rodava no início para botar os primeiros valores lá dentro do banco? Eu precisava disso aqui porque isso aqui é o seed do banco, né? O primeiro conjunto de valores que ele tem. Porque, bolas, o nosso banco H2 era em memória. Quando a aplicação parava de rodar, já era. Tá? Parava o Tomcat ali e ia para o espaço, toda vez tinha que recarregar esses produtos aqui. Não é mais o nosso caso. Agora a gente tem um banco de verdade, está rodando dentro do container. Mas se eu quiser carregar aqueles caras a primeira vez lá para dentro, né, porque eu não vou ter nenhum produto para vender, né, a nossa aplicação não cadastra nada. Então vocês podem fazer isso, é só descomentar essas duas linhas. Tá? Vou te deixar dessa aqui, ele diz que o modo de inicialização é sempre e onde é que está o script de inicialização, né? Que é o mesmo que a gente já estava usando. Tá? Por que você só deixa isso aqui descomentado a primeira vez, né? Porque a primeira vez, então, ele vai lá e faz aqueles insertos todos no banco.
Se vocês não comentarem depois, ele, na próxima vez que rodar, ele dá um monte de erro dizendo que tu está tentando inserir um produto com a mesma chave primária de um que já tem, né? Que está tentando inserir exatamente as mesmas coisas de novo. Né? Ele dá pau na inicialização. No trabalho a gente faz a mesma coisa, daí isso. Primeira vez deixa e depois tira. A menos que vocês não tenham carro nenhum na frota, né? Só que vai ficar meio chato. Sim. A primeira vez vão ter que botar os carros na frota, senão não vai ter nenhum lá. Tá? E é isso, pessoal. Não tem mais nada. A maior parte da minha explicação foi sobre containers e como botar uma SQL dentro do container. Para mexer aqui é ridículo. Né? Vocês podem fazer toda a aplicação usando o H2, por exemplo, se quiserem, até porque ele é mais leve, não tem que me preocupar com o Docker, nada. E na finaleira vocês trocam, porque ele vai rodar a mesma coisa, não tem... É bom de desenvolver, né, com o banquinho em memória ali. Até porque daí não preciso ficar me preocupando com isso aqui, né, porque toda hora eu mudo. Por que o banco em memória é bom? Porque toda vez que vocês fazem alterações lá nas entidades, que ainda não estão bem certos, o negócio está direito, ele constrói o banco toda vez de novo, vocês não têm que se preocupar. Se vocês forem usar uma SQL direto, toda vez que fizer uma alteração na interface, ele tem que regerar as tabelas, né? E aí vocês têm que matar as antigas, vai dar muito mais mão. Né? Façam primeiro com o banco de memória, quando estiver estável, troquem aqui esse negócio e pronto. Aí subam o servidor, né? E aí sim vocês rodam para valer. Tá? Para rodar a mesma coisa sempre, né? Vem, Spring. Tu vai botar essa versão também, Sorô, nem precisa? Eu já deixei lá na página para vocês. Ah, tá. Alguém quiser olhar direitinho. Tá, ele faz tudo bonitinho, só tá aí, tá rodando. Se a gente botar o front no ar agora. Agora tudo que faz aí no front já fica salvo. Fica salvo. Né, quer ver, ó, ele já tá com algumas vendas salvas lá, né? Vamos fazer uma venda aqui que tem que cuidar por causa do horário, né? Nós temos uma restrição para vendas com mais de... Puxa vida. Venda que Acho que não mais vai 5 dar. mil reais. Não, mas é mais 5 mil reais o item, né? Aqui os dois itens nem Ah. 5 mil reais. Vamos botar aqui uma com 3 coisas, né? Checkout. Tá? E se eu tentar fazer uma aqui com 2 lava-louças, daí não vai dar, né? Opa, pode. Já me cortou aqui, né? Já me cortou, não posso. Tá. Aí ele bagunçou porque eu não tratei direito, né? Tenho que dar um checkout aqui do lado só para ele limpar aqui, não vai gravar nada lá. Tá? Vamos fazer uma outra aqui só com uma. Aí, como é que a gente pode saber para ver se deu certo, né? Ou vocês usam o Postman, né? Para ver se está voltando aquele monte de vendas lá, né? Já que eu não tenho aqui na interface como olhar. Ou a gente acessa o servidor lá e faz uma consulta, né? Em cima da tabela de vendas. Só que a tabela de vendas é toda quebrada, né? Mas isso eu tinha feito hoje de manhã. Não sei. Vai voltar um baita de JSON, né? Porque eu tenho as vendas que eu fiz hoje de manhã e mais as que a gente fez agora. Vamos ver se a gente acha uma aí que tem 3 elementos, né? Não tem 2 de um. Mas não me lembro os códigos, né? Os itens aqui. Né? Era bom guardar a hora também da venda. Podia guardar da hora, daí a gente saberia. Quantidade 1, quantidade 1. Bom, essa aqui custou 10 mil reais, né? Acho que foi. Ó, tem 1, 2, 3. Tinha 3 produtos, né? O 10 tinha 1, o 11 tinha 2, isso, né? E o outro tinha... sei lá. E aí deu isso 9 mil e pouco, né? Mas os impostos 10 mil, não sei o que. E a última que a gente botou só uma coisa, né? Então aí todas elas. Todas as vendas que a gente fez. Ou, se vocês quiserem, né? Aí tem que ir lá dentro do... Ali, aqui, né, só para usar o... Não precisava ter parado, podia ter aberto qualquer shell, né, pessoal? Porque não... Notem, o container está rodando em background, eu não preciso acessar ele daqui, né? Qualquer lugar que eu acessar lá, docker exec -t, né? Só sei o nome dele, né?
Dash, qualquer lugar eu entro aqui, né? SQL menos o root menos P segredo. Tá? Use DB vendas. Select asterisco from vendas, acho que tem, né? Não é vendas? Agora a gente tem que olhar aqui no venda, né? Então show tables. É venda, né? Venda e É venda. Isso. Só venda. Então todas as vendas que a gente fez tem só as datas, né? Todas foram hoje. O código delas, as que não deu certo lá, ele falou girando. Total, aquela de 10 mil reais aqui no valor final, né? A última que a gente fez. Bom, aí agora tu quer saber quais são os itens, né? Isso aqui tá tudo por... tem que unir as linhas, né? Porque aqui eu tenho o código das vendas. Se eu fizer a gente tem que saber fazer os join lá, né? Select asterisco from item venda, né? Da maneira como a gente fez lá, né? Então eu tenho aqui, esse item venda de código 2, que é o produto 2, é da venda 1, né? Olha lá. Esse outro aqui também é da venda 1, que tinha 2 itens, né? Esse aqui é da venda 2, né? E assim vai. Vocês têm que daí relacionar os caras com as vendas, né? Para saber que itens são de que venda, né? Vocês têm que montar os SQL mais bonitinho, né? Tá? E aí se quiserem saber o produto, tá aqui um código, aí vai lá e consulta o produto comprando aquela venda. Beleza? Deu pra entender? Acredito que sim. É um quebra-cabeça, mas é extremamente divertido aí. Se vocês gostam de computação, monta o servidor num container, bota ele a rodar, a tua aplicação acessa. Né? Se quiserem, em vez de ficar fazendo selects aqui, peçam pro próprio JPA lá devolver para vocês, é muito mais fácil, né? Do que ficar fazendo essa loucura aqui. Para mim poder pegar as vendas. Precisa usar o Docker ou no trabalho? Se precisa usar, não. Vocês podem fazer com o H2. Não importa. Eu só tinha que mostrar porque aplicações de verdade são assim, né? O H2 é só para desenvolver. Aqui nos nossos casos de uso lá, o controle de vendas ele tem uma que é lista todos, né? Vendas efetuadas, bem mais fácil. Eu peço vendas.todos e ele me devolve tudo bonitinho, tá devolvendo o JSON todo montadinho lá, em vez de ter que fazer aquele monte de select maluco. Tá? Mas fiquem à vontade. Mas aí esse aí pega pelo Postman daí? Não. Esse aqui pode pegar pelo Postman ou pode... Dá pra pegar, né? Faz o front-end e recebe. Nossa, se souber mexer... Como é que pega lá pelo Postman? É só aí bota... É que nós temos um endpoint que chama isso aqui, né? Tem um... não, eu achei que tu buscava... Eu achei que tu tava buscando direto de dentro do controle de vendas. Tá. Eu tenho um endpoint que vai lá no controle de vendas, pega tá. E aí isso aqui o Spring Boot converte essa minha collection vendas num JSON, né? Fica uma barbada. Sim. Senão, não, agora eu entendi, eu já ia te perguntar como é que você tá acessando pelo Postman lá dentro. Não, agora eu desliguei, né? Não tem ninguém rodando, ele vai dar eu, né? Tá tentando acessar um cara que não tá no ar, né? Sim, mas ele só exibe os endpoints, né? Se não for endpoint, ele não vai exibir. Tá? Tranquilo. É isso, gurizada. Não é difícil, eu acho divertido. Né? Se vocês não são malucos o suficiente aí, num dia se tornarão. Computação deixa todo mundo igual. Tudo doido.
Uma coisa que eu me empresa às vezes é com estrutura, assim, tipo, minha empresa estava fazendo um projeto que era MVC. Sim. Daí dependendo tem outros que muda um pouco, né? Assim, muda um pouco. MVC é uma estrutura um pouquinho mais antiga, né? Mas tem muita aplicação ainda sendo feita em MVC. Até eu baixei hoje um livrinho bem interessante. Não cheguei a ler ainda. Que o MVC é antigo. Oi? Não ouvi. Eu não te ouvi, Ismael. O MVC é antigo, então. O MVC é a primeira, né? Tem a estrutura clássica de camadas, né? Modelo de 3 camadas. Os caras começaram a trabalhar em inventar MVC e vem evoluindo desde então, né? Mais antiguinha aqui, ó. Até baixei comprei, na verdade, esse livrinho que hoje não vi ainda ser bom, tá? Comprei no chute, mas também era $5. O MVC foi formulado na década de 1970. Isso. É bem antigo. Tá. Então tu tem aqui o Get Your Hands Dirty com Clean Architecture, né? Mas eu achei legal o início dele aqui. Ó, dá uma olhada no índice. Aí ele diz o que tem de errado com as camadas. Né? Por aí que ele começa a discutir para depois mostrar tudo que a gente viu. Né? E quando eu fiquei olhando, eu disse, mas é exatamente o que a gente estava falando. Claro, porque ele usa como base o livro do marketing também. Né? Aí depois ele até vai para a partir da arquitetura clean, eles usam a tal da arquitetura hexagonal, mas aqui faz a mesma coisa. Tá? Aí o pessoal vai o pessoal vai viajando em cima. Vai viajando em cima. Mas por que é interessante, né? O que tem. Até onde. Todos esses modelos, pessoal, eles foram inventados para ir resolvendo problemas, né? Que existiam. O pessoal misturava todas as camadas, como eu fiz naquela primeira versão lá da aplicação, né? Aí eles foram separando em camadas, as camadas foram até um certo ponto, elas aguentavam bem, mas hoje em dia não é só apresentação e banco, né? São as mais simples, né? Mas outras tem outras coisas, e aí começou a ficar complicado. Aí tem um segurinho bonitinho aqui, eu vou ler com calma depois. Né? Agora que o semestre está acabando, eu começo a ter tempo de poder olhar essas coisas de novo. Né? Então aí tá aí o teu convencional, né? Apresentação, domínio e persistência, né? Ele discute, e aí tem mais embaixo aqui eu vi que tinha não vou achar aqui direto. Figurinha da arquitetura hexagonal dele. Não cheguei a ver detalhes, não vi que o cara é criativo, pelo menos. Esse aqui é o da Clean que a gente viu, né? E ele chega nesse troço maluco aqui. No fundo é mais ou menos a mesma coisa. Não cheguei a ler exatamente quais são as diferenças. Comprei esse livrinho aí hoje. Né? Tava procurando umas outras coisas e acabei esbarrando nesse cara aí. Achei interessante. Tem na Amazon também, mas é bem mais caro. Esse aqui eu comprei naquele Limpub, né? Um site de pode criar o teu livro e disponibilizar lá para vender. Mas ele tem na Amazon também, esse cara aí. O nome dele aqui, o Get Your Hands Dirty, do Tom Holmes. Esse cara inventa. Tá? Sugestões de coisas para vocês irem, né? Tem muita coisa nessa área de arquitetura bombando por aí. Tá? Então, sobre a explicação era mais ou menos isso, tá? Eu vou parar aqui a nossa gravação para não ficar tão grande.